importante, antes da gente realizar alguma atividade, a gente pensar em Deus. Ele é o ser que nos dá força, nos guia. Nesse momento tão difícil que estamos passando, então, antes de a gente realizar alguma atividade, vamos pedir força ao nosso Senhor, que Ele possa restaurar vidas, Ele possa dar força para seguir em frente, nunca desistir dos nossos sonhos, nunca desistir de um mundo melhor. E que isso venha, esse momento que estamos passando, venha para nos fortificar cada vez mais e renovar os nossos lares, renovar a nossa vida. Então vamos iniciar hoje com um Pai Nosso, que é a oração universal. Todo mundo mentaliza ali o nosso Papai do Céu. Então vamos iniciar a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e nos livrai de todos os males. Amém. Então, para nós que somos católicos, nós devemos pensar na nossa mãezinha e colocar nos pés dela os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, porque tenho certeza que nós temos muito que pedir, mas também temos muito que agradecer. E lembrando sempre do nosso anjo da guarda. Então, vamos rezar a oração do Santo Anjo, para que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, nos guiando e nos protegendo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governe em mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na paz, fiquem na paz. Olá, turminha do 5º ano. Hoje nós iremos realizar a correção da nossa 4ª aula e dar continuidade ao nosso assunto. Iremos estudar o sistema cardiovascular. Peguem o livro de ciências do 5º ano. Coloquem na página 24. Na página 24, nós começamos o estudo sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório. E tinha uma aula prática que era para pegar uma sacola de papel, enchê-la, para responder alguns questionamentos. Aí na letra A pedia para como ocorre a troca de gases entre os organismos do ambiente durante a respiração, que quer dizer assim, que profundamente entra pelo nariz e solta o ar bem devagar, e esse ar vai para dentro da sacolinha. E o que vai acontecer? Na letra B vai perguntar o que aconteceu com o ar que você inspirou. Inspirou, que você colocou para dentro. Aí parte do ar que estava luz. Aí era para você completar com ambiente ou pulmões. A resposta é ambiente. Parte do ar que está nos ambientes entrou nos pulmões, que era de novo para marcar, colocar ambiente ou pulmão, entrou nos pulmões, enchendo. Aí na letra C, o que aconteceu quando você expirou o ar? Inspirar, expirar, colocou o ar para fora. Parte do ar que estava nos pulmões, aí tem a opção ambiente e pulmão. Pulmões, saiu e encheu o saquinho do papel. A respiração, como eu já tinha conversado com vocês na aula anterior, ela tem duas fases. A fase da inspiração e da expiração. A inspiração é a entrada de ar dos pulmões e a expiração é a saída de ar nos pulmões para o ambiente. Até mostrei para vocês esses dois esquemas que eram para vocês
realizarem a leitura, vem explicando. Quando inspiramos, o ar entra no nariz, ele passa pela cavidade nasal e chega até a faringe, como mostra na primeira ilustração. Na segunda ilustração, vem falando que da faringe o ar passa para a traqueia. Tudo que conduz o ar se divide em duas partes, chamadas brônquios. No esquema 4, que vem mostrando nessas duas imagens, os brônquios eles conduzem o ar até os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. E no quinto, que é a última fase, nos pulmões do sangue recebe o gás oxigênio do ar e transporta para as células do nosso corpo, e o sangue também transporta o gás carbônico dos tecidos para os pulmões, de onde é liberado para o nosso ambiente. Aí, no primeiro quesito, que era para vocês responderem, os esquemas acima representam a fase da inspiração. Em algumas atividades que mandaram para mim, colocaram respiração. É respiração, tá certo? Mas aqui quer saber se está inspirando ou expirando. A resposta seria inspiração. No número 2, completa o caminho percorrido pelo ar no interior do sistema respiratório durante a expiração. Aí já tinha o nome brônquios. Aí o primeiro quadradinho, pulmões, vai até os brônquios. Aí vocês iriam acrescentar traqueia. Tem outra setinha que vai até a laringe, passa pela faringe e chega na cavidade nasal. Seria essa a resposta. Algumas pessoas trocaram cavidade nasal com laringe. Eu disse só ajeite a ordem. Estava certo, mas estava no local errado. A ordem errada que tem que realizar a atividade seguindo a ordem das setinhas. Na página seguinte tem uma experiência, eu não pedi. Teve uma colega de vocês que pediu para realizar. Se ela realizasse essa experiência e mandasse a foto para mim. Aí na página 28, uma atividade que era para ter sido realizada, tem um menino, mostra uma criança na foto, utilizando um inalador. Aí são colocados no inalador, são colocados medicamentos, a fim que possam chegar diretamente ao sistema respiratório de uma forma mais rápida. Aí na letra A vem perguntando, nessa situação, em que fase da respiração ocorre a inalação do medicamento? Inalar, o que quer dizer inalar? É absorver substâncias como alguns medicamentos pela via respiratória. E esses medicamentos eles devem ser ingeridos apenas sob a orientação médica. Isso é muito importante ressaltar isso para vocês. A automedicação é prejudicial à saúde. Aí na letra A, nessa situação em que faz a respiração, ocorre a inalação dos medicamentos durante a inspiração. Seria a resposta. Não é durante a expiração, não. Inspiração. Na letra B, qual a importância dessa fase da respiração para a nutrição do corpo humano? Nessa fase, o gás oxigênio do ambiente, ele chega até os pulmões, onde é transportado até as células, que são muito importantes para o nosso corpo. O gás oxigênio é usado para transportar também nutrientes e energia para o nosso corpo humano, para nós seres humanos. A energia vem dos nutrientes. Aí no número 2, utilize a palavra do quadro para completar corretamente as frases a seguir. Aí tem expiração, gás carbônico, gás oxigênio, respiração e inspiração. 5 palavrinhas. Aí na letra A é o processo por meio do qual o ar entra em nosso corpo e chega até os pulmões. A resposta seria inspiração. Na letra B, o nariz, a laringe, a traqueia, que são órgãos que fazem parte da nossa respiração. Os brônquios, os pulmões, são órgãos relacionados ao nosso quê? Até eu já disse a resposta, respiração. Na letra C, A é o processo por meio do qual o ar sai dos pulmões.
Lembra? O ar entra nos pulmões através da inspiração e a saída do ar dos pulmões para o ambiente é chamada de expiração. Na letra D, a respiração ela é essencial para o funcionamento do organismo. Por meio da respiração, obtemos o gás oxigênio. A entrada do gás oxigênio, eliminamos o gás o quê? Carbônico. Aí na página seguinte, a página 29, observa o cartão, é para observar e fazer uma mensagem. Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos também relacionadas a isso. Aí na letra B, com a ajuda de seus pais ou responsável, elabora uma questão com base no cartão. Esse cartão está mostrando alguém fumando, dá para perceber. Aí o tabagismo traz prejuízos à saúde dessas pessoas, por mais que tenham campanhas falando que é prejudicial, mas as pessoas já estão tão doentes de estar fumando, já fumam porque está estressado, fumam porque está com algum problema e não se conscientiza disso. É fumar dinheiro, porque tem gente que chega a fumar mais de uma carteira de cigarro por dia e sabe que é prejudicial à sua saúde, mas não consegue. Então, causa também muito prejuízo ao sistema respiratório. Aí eu pedi para vocês realizarem mensagens sobre isso. Aí o cigarro ele faz mal à saúde das pessoas. Fumar é como se estivesse acendendo uma bomba todos os dias. Cada cigarro que uma pessoa fuma é como se fosse uma bomba para a sua saúde. E principalmente para o sistema respiratório dessas pessoas. No quarto quesito, o mergulhador que aparece na foto ao lado é usando um equipamento que é um cilindro de gás. Que tipo de gás existe no cilindro? Aí as opções seriam oxigênio ou gás carbônico? Oxigênio. E na letra B, finalizando, contorne as palavras entre parênteses que completem corretamente a resposta dessas perguntas. Não era para ler só, era para contornar duas palavrinhas que tem tudo a ver com isso. Porque é necessário o uso do cilindro contendo esse gás. Aí tinha essa parte, não contornava nada. Aí em seguida tem, porque o ser humano não é capaz de absorver o gás oxigênio. Tinha a opção oxigênio e gás carbônico. É oxigênio a resposta. Vocês irão circular. E diretamente da água, o ar atmosférico. Da água. Tinha a opção água e ar atmosférico. Simplesmente vai circular a palavra água. Então, continuando nesse estudo sobre sistemas, hoje, aí vocês irão colocar o livro na página 31, irão realizar a leitura. A página 31 ela vem falar sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema do nosso coração. Ele é o sistema onde mostra os órgãos principais que fazem parte do nosso coração e os vasos sanguíneos, as artérias, responsável por bombear o sangue por todo o nosso corpo, o coração. O sangue ele transporta diferentes materiais, nutrientes, células, resíduos e gás oxigênio e gás carbônico. E esses gases eles circulam no nosso corpo no interior dos vasos sanguíneos. Aí vocês realizam a leitura, tem a diferença entre artérias e veias e alguns vasos capilares. Vem falando sobre o coração, bombeiro, o sangue bombeia por todo o nosso corpo. Localiza-se também entre os pulmões e é protegido por uma caixa chamada caixa torácica, que é formada pelas costelas. Então, esses órgãos que fazem parte do nosso sistema cardiovascular, como sangue, coração e vasos sanguíneos, são muito importantes. Eles têm que estar
sendo trabalhados de maneira correta, para que o ser humano não adoeça. E na página 32, vocês irão realizar uma leitura, tem experiência simples que pode ser feita em casa, que é relógio ou cronômetro, caneta, papel para anotar os dados. Você vai colocar a mão no seu pulso. Aí vem dizendo assim, vamos verificar como o coração se comporta quando realizamos uma atividade física. Depois de um exercício, você pode colocar a mão no seu pulso e ver como é que ele está, como está a frequência cardíaca dessa pessoa. Aí tem uma letra dizendo assim, você acha que os batimentos do seu coração podem mudar de ritmo, acelerando ou diminuindo, conforme a atividade que você pratica ou a emoção que você está sentindo? Conforme a atividade, com certeza os batimentos eles vão se modificar. Conforme o esforço que você esteja realizando, também tem muito a ver com sentimentos. Muitas pessoas têm algum estresse e também acontece e ativa os batimentos cardíacos acelerados. Às vezes a emoção também faz isso. Aí tem muito a ver com sentimento, com exercícios físicos. Aí em seguida tem um quadrado que tem dizendo assim, batimentos cardíacos em 15 segundos, frequência cardíaca, aí tem repouso após realizar a atividade física e algum cálculo. Vocês podem fazer alguns exercícios físicos em casa e tentar responder esse quadrado, com a ajuda da mãe, do pai ou de alguém que esteja com vocês nesse momento. Na letra B, aí a sua frequência cardíaca foi a mesma durante o repouso, durante você estar sentado descansando e após realizar uma atividade física, sim ou não? Você vai responder, marcar o X. E construa no espaço abaixo um gráfico de colunas com os resultados que você obteve. Na letra já tem um quadrado, você simplesmente vai montar o gráfico. Compare seu gráfico com os dos colegas, o que você percebeu. Como estamos em casa e não temos, às vezes, contato com os nossos colegas, se vocês tiverem o número de algum colega de vocês, vocês podem ligar para ele, falar com eles e ver se os dados que vocês bateram ou foram dados diferentes, aumentou alguma coisa ou diminuiu. Aí, na página seguinte, vocês irão realizar a leitura. Vocês irão realizar a leitura também, que é essa leitura da página 34, que vem mostrando uma imagem que são os globos vermelhos, que são ou hemácias, globos vermelhos ou hemácias, que são células responsáveis principalmente pelo transporte do gás oxigênio por todo o nosso corpo. Tem também os globos brancos, que são os leucócitos. São células relacionadas às defesas do nosso corpo. E também tem as plaquetas, que são pequenos fragmentos de células. Elas auxiliam e evitam perdas de sangue em caso de um rompimento. Irão ler, falando sobre o plasma, tem até uma imagenzinha aqui, de uma bolsa contendo plasma obtido por meio de um processo que a separa dos outros componentes do sangue. Tem uma cor meio amarelada. Aí em seguida tem a atividade que vocês vão realizar depois de lerem esse assunto. Tem um quadradinho que é do menino maluquinho, que ele estava se mexendo em uma lata e se machucou. Aí veja, vocês irão ler. Tem 3 tirinhas. Vocês irão realizar a leitura dessas tirinhas. Aí na letra A tem pedindo. Pinte o quadro do sistema do corpo humano ao qual o amigo do menino maluquinho está se referindo em sua explicação. Aí tem o primeiro quadradinho, sistema respiratório. O segundo, sistema urinário. O terceiro, sistema cardiovascular. E o quarto, sistema digestório. Depois de vocês realizarem a leitura, irão marcar. Na letra B, qual é a principal função do sistema citado no item A? Aí vocês irão responder para mim o que é que esse sistema, qual é a principal função dele no nosso corpo humano. Na letra C, reescreva abaixo os trechos da história em quadrinhos que indica a relação entre o sistema do corpo humano e que sistemas são esses. Na
completam as frases. Tem um enigmazinho, tem um quadro com as letras A, B, C, D e tem o número 1, 2 e 3 que tem umas letras. Então, tem uns códigos também ao lado. E através desses códigos, vocês irão responder as questões de A a C. Na letra A, vem dizendo assim: a coloração avermelhada do sangue é resultado da presença da, aí tem entre parênteses 1. Aí na letra B, além do transporte de distribuição do componente pelo organismo, o sangue ajuda a regular o, aí tem entre parênteses número 2, do corpo. A letra C, a perda de uma grande quantidade de sangue devido ao rompimento de vasos sanguíneos é chamado de, aí vocês irão também. E no terceiro quesito, pinte as sílabas que formam as palavras que completam corretamente as sentenças abaixo. Aí vocês têm os quadrados com as sílabas e vocês vão pintar as sílabas que formam essa palavra. E depois, na parte de baixo, na linha seguinte, que tem os, são células relacionadas às defesas do corpo humano, a palavra que você pintou nos quadradinhos, você irá escrevê-la embaixo.